Glórias a Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Quem já encontrou, diga comigo amém, Jesus. A palavra do Senhor diz assim: a tristeza, segundo Deus, opera o quê? Arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo, o que faz? Opera a morte. Diga comigo, a tristeza, segundo Deus, gera vida. Arrependimento. Diga, a tristeza, segundo o mundo, gera morte. Feche os seus olhos. Senhor, meu grande Deus, Pai, Altíssimo Senhor, nós te louvamos por esta oportunidade em que o Senhor nos concede, meu Pai, para estar aqui, para te exaltar e te louvar. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, querido amigo, conduza, ó Deus, esta pregação, não eu falando de mim, Senhor, porque eu como ser humano, nada tenho, mas te peço, Espírito Santo, que o Senhor conduza esta ministração, falando no nosso coração, a partir do meu, trazendo a tua revelação, para a edificação das nossas vidas e crescimento e fortalecimento da tua amada igreja, em nome de Jesus. Repreendo todo espírito maligno que rouba a palavra, ó Deus querido, que haja neste momento os nossos coração e a nossa mente ligada, sintonizada ao teu coração, ao teu trono, Deus querido, em nome de Jesus Cristo. E a igreja diga amém. Graças a Deus. Irmãos amados, queridos que estão aqui nesta noite, a Bíblia vai dizer para a gente que existe dois tipos de tristeza. A Bíblia diz que existe uma tristeza, que essa tristeza é segundo Deus, ela vem de Deus. E a Bíblia diz que essa tristeza que vem de Deus, opera no nosso coração o sentimento de arrependimento. E a Bíblia diz, querido, que há uma outra tristeza. E a Bíblia diz que essa outra tristeza, que é a tristeza segundo o mundo, opera o quê? A morte. Mas pastor, quais são essas tristezas? Ou de que está falando que eu não estou entendendo? Presta atenção. Eu não sei se você já percebeu que existe um sentimento que é muito parecido com arrependimento. Esse sentimento que é parecido com arrependimento, a gente confunde ele. A Bíblia fala que a tristeza segundo Deus opera o quê? Arrependimento. O que significa, pastor? Muitas vezes a gente comete uma falta, a gente erra de alguma maneira, ou diretamente com Deus, ou a gente erra com o nosso próximo, cometendo alguma coisa, cometendo algum pecado, entristecendo o nosso Senhor Deus, entristecendo o nosso irmão, e em seguida a gente vai sentir no coração uma tristeza. Fica um peso no coração, fica uma dor no coração. E agora, querido, eu preciso discernir se essa tristeza é a tristeza que vem de Deus, ou é a tristeza do mundo. Como é que eu vou discernir? Como é que eu vou separar que essa é a tristeza segundo Deus e que essa é a tristeza segundo o mundo? É pelos nossos atos. É pelo aquilo que essa tristeza vai gerar em nós. A Bíblia diz que a tristeza que vem de Deus, ela vai proporcionar em nós o sentimento de arrependimento. Ou seja, eu cometo um pecado, o meu coração vai ficar incomodado, vai ficar triste, eu vou chorar, eu não vou ter paz, eu não vou me sentir bem. O meu coração vai ficar dolorido e eu vou ficar inquieto, porque
o Espírito de Deus está colocando em mim um sentimento de arrependimento. E se tem arrependimento, tem conserto. Se tem arrependimento, tem mudança. Jesus, quando começou o evangelho, ele pregava dizendo: arrependei-vos. João Batista, quando pregava, dizia: arrependei-vos para serem batizados. Os discípulos pregavam e diziam: arrependei-vos. E a palavra arrependimento, ela vem de uma palavra que se chama metanoia. E a palavra metanoia, etimologicamente, significa mudança de mente. Então, se eu pensava de um jeito, se eu tinha uma atitude de uma maneira, quando eu me arrependo, porque a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, causa arrependimento. Quando nós nos arrependemos, nós queremos mudança de vida. Por isso que a Bíblia está dizendo que a tristeza, segundo Deus, proporciona em nós arrependimento. A tristeza, segundo Deus, opera, ou seja, ela causa em nós o quê? Arrependimento para a salvação. A pessoa fala: meu Deus, eu estou errado, meu Deus, isso não está certo, Senhor, me perdoa, Senhor. Ele pede perdão a Deus, e se eu errei com meu irmão, eu vou pedir perdão para o meu irmão também. Ó, meu irmão, você me perdoa, meu irmão, eu falei mal de você, eu menti, me perdoa, meu irmão, porque eu lhe enganei, me perdoa, meu irmão, porque eu lhe roubei, me perdoa, irmão, porque eu fiz isso, me perdoa porque eu fiz aquilo, me perdoa. Arrependimento, querido. A tristeza, segundo Deus, causa metanoia, arrependimento, mudança de mente. Mas a Bíblia diz para a gente que tem um outro sentimento. E a Bíblia diz que a tristeza do mundo opera o quê? Morte. O que é a tristeza do mundo? A tristeza do mundo é aquele sentimento que a pessoa comete alguma coisa e fica com aquele pesar no coração. Ah, eu errei. Ah, eu não vou fazer mais, mas continua fazendo. Ele não muda, não é impactado a dizer eu não quero mais. Ele não sente aquela dor de querer mudança. Ele sente remorso. Vocês estão entendendo a diferença? Tristeza, segundo Deus, vai impactar na nossa vida e vai gerar em nós o sentimento de arrependimento, que por sua vez vai gerar salvação. Mas a tristeza, segundo o mundo, opera um sentimento que parece com arrependimento. A pessoa até diz: eu estou arrependido, mas não causou mudança. Esse arrependimento, segundo o mundo, essa tristeza, segundo o mundo, querido, gera a morte. Por que, pastor, que gera a morte? Porque não é arrependimento genuíno, não é arrependimento verdadeiro, que causa na pessoa a predisposição para ter uma mudança. Não. Aí nós temos na Bíblia alguns exemplos. Eu gostaria que a gente andasse na palavra, por favor, em nome de Jesus. Vai comigo para Mateus, para a gente ver duas pessoas que erraram e praticamente cometeram o mesmo erro. Mas a gente vai perceber que ele teve o sentimento de arrependimento, a tristeza segundo Deus, e outro teve a tristeza segundo o mundo. Em Mateus, no capítulo 26, eu quero primeiramente ler com você a partir do versículo 31, para a gente entender algo que está aqui na palavra. E eu quero dizer para nós nesta noite que o Espírito de Deus sempre vai nos avisar, sempre vai incomodar o nosso coração para que a gente fique esperto. Observa, versículo 31 do capítulo 26, a Bíblia diz assim: então Jesus lhes disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis por minha causa, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressurgir, irei adiante de vós para Galiléia. Olha o que Pedro fala.
Jesus estava dizendo que ele iria morrer. Jesus estava dizendo que todos que estavam com ele iriam se escandalizar dele. Mas aí Pedro diz assim no versículo 33: ao que Pedro lhe diz: ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu nunca te escandalizarei. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negarás. E Pedro diz: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Olha só o que acontece aqui. Jesus estava dizendo para os discípulos que ele iria ser preso, ele iria ser crucificado, e todos iriam se escandalizar e abandonar ele. Mas Pedro falou: não, de maneira nenhuma, Jesus. Todo mundo pode te negar, todo mundo pode te abandonar, mas eu não. Jesus estava dizendo isso. Pedro estava dizendo isso para Jesus. Pedro estava com a confiança em cima do eu dele, do ego dele. Jesus poderia falar: que maravilha, Pedrão, ô meu amigo, eu posso contar contigo. Mas Jesus sabia do coração de Pedro, como sabe do meu, como sabe do seu. Não há nenhum sentimento dentro do meu coração, não há nenhum sentimento dentro do seu coração que está oculto de Deus. Ele sabe. Ele olha para mim e para você, e o Espírito de Deus faz um raio-x, ele vê tudo. Então Deus vira para Pedro e fala: Pedro, hoje, Pedro, antes que o galo cante, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Por que Jesus estava alertando para Pedro? Era porque Jesus estava querendo que Pedro negasse ele? Não, Jesus estava alertando Pedro, para Pedro ficar o quê? Esperto, atento. Aí a situação vai acontecer que alguém vira para Pedro e fala assim: você é um dos discípulos dele. E Pedro nega. Não era para Pedro negar, era para Pedro lembrar: opa, peraí, o mestre falou que ia acontecer isso, então vou ficar atento. Mas muito pelo contrário, aconteceu exatamente aquilo que Jesus falou. Mas o que acontece, queridos? Olha só, a Bíblia diz que Pedro nega o Senhor Jesus. Isso é fato, a Bíblia vai dizer para isso. Mas quando você começa, a partir do versículo 69, você vai ver que a Bíblia vai estar descrevendo como foi que Pedro negou o Senhor Jesus. A Bíblia diz assim, versículo 69: ora, Pedro estava assentado fora do pátio, e aproximou-se dele uma criada, e lhe disse: tu estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que você dizes. Olha o primeiro momento de Pedro, a fraqueza de Pedro, era a dificuldade de Pedro. Jesus conhecia o coração de Pedro. Pedro nega Jesus. Mais adiante, a Bíblia vai dizer no versículo 71: e saindo para o pórtico, outra criada o viu e disse aos que ali estava: este também estava com Jesus de Nazaré. Versículo 72, o que Pedro diz? Ele negou outra vez, como? Com juramento, dizendo: não conheço tal homem. Pedro agora estava jurando que não conhecia Jesus, mas algum tempo atrás ele estava dizendo que, se possível, ele até morria por Jesus. Vocês estão entendendo? Jesus conhece o nosso coração. Diga: Jesus conhece o nosso coração. Jesus, quando estava falando aquilo para Pedro, irmãos, não era para abater Pedro, não era profetizando o que deveria acontecer. Jesus estava alertando Pedro. Às vezes Deus vai nos alertar, às vezes Deus vai te alertar, às vezes Deus vai falar: meu filho, cuidado. Mas nós às vezes não queremos dar ouvido. E o Espírito de Deus mostra para a gente que tem 2 tipos de sentimento, de tristeza. A tristeza que é segundo Deus, que opera arrependimento para a salvação, e a tristeza que é segundo o mundo, que opera a morte. Olha o que acontece agora, vamos caminhando. Versículo 74, a coisa já começou a ficar mais pesada para Pedro. Versículo 73, aliás, perdão, diz assim: logo depois aproximou os que ali estavam e disseram a Pedro: verdadeiramente tu és um deles,
pois o teu modo de falar te denuncia. Olha bem, irmãos, o que acontece agora no versículo 74? Então Pedro começou a fazer o quê? A praguejar, e o que mais? E jurar, dizendo: não conheço esse homem. Veja o que acontece. Veja que agora Pedro já estava jurando e praguejando, irmãos. Praguejando, reclamando, que não conhecia esse tal deste homem, que não conhecia Jesus. Pedro negou Jesus? Negou. Imediatamente a Bíblia vai dizer que o que acontece? Então o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus, que dissera: antes que o galo cante, três vezes me negarás. Agora olha o que acontece com Pedro. Preste atenção agora. O que a Bíblia está dizendo? Depois que Pedro erra, depois que Pedro nega, que o galo canta, ele lembra das palavras de Jesus. Ele reteve no coração, ele guardou no coração o que? As palavras de Jesus. Quando nós guardamos as palavras de Deus no coração, querido, é o que vai te fazer viver, é o que vai te fazer vencer, é o que vai te fazer superar, porque você vai lembrar do que Jesus falou. É a importância da gente estar na igreja, é a importância da gente ler a Bíblia, é a importância da gente ouvir a palavra de Deus, porque quando você ouve, ela vem para o seu coração e ela fica ali dentro. No momento da sua necessidade, você vai lembrar daquilo que Deus falou para você. Diga aleluia, Jesus. E o que acontece? E saindo dali, a Bíblia diz que Pedro fez o quê? Chorou como? Amargamente. Por que Pedro chorou amargamente? Porque Pedro se arrependeu. Pedro sentiu uma tristeza na alma tão profunda. Pedro lembrou e falou: meu Deus, por que eu fiz isso? Pedro lembrou e falou: meu Deus, eu andava com Jesus, eu dizia que eu não negaria ele, e eu neguei, praguejei. Ele sentiu quebrado, ele sentiu desarmado, ele se viu pequeno, ele falou: meu Deus. A Bíblia diz que ele chorou amargamente, ele sentiu a tristeza segundo Deus. E o que ele fez? Se arrependeu. Aí você vai ver que depois que Jesus é crucificado, depois que Jesus ressuscita, Jesus procura eles e encontra Pedro pescando, e Jesus vira para Pedro e pergunta assim: Pedro, tu me amas mais do que todos? E Pedro fala: Senhor, tu sabes. E Jesus, comendo um peixinho ali com eles e um pão, olha para Pedro e diz de novo: Pedro, tu me amas mais do que todos? Senhor, tu sabes. Mas Jesus sempre falava: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cabritos. Até que na terceira pergunta Pedro se desarmou chorando, estava dizendo: Jesus, eu te amo, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Arrependimento. O arrependimento, querido, a tristeza segundo Deus opera no nosso coração. Arrependimento. E quando nós arrependemos, nós mudamos de atitude. A gente não permanece sendo a mesma pessoa. Não tem como alguém se arrependeu e permanecer sendo a mesma pessoa, porque ele tem que frutificar, ele tem que gerar frutos. João Batista dizia para as pessoas que iam ser batizadas, e dizia: olha, raça de víboras, arrependei primeiro, para depois ser batizado. Ou seja, seja impactado pela palavra de Deus. Deixe o Espírito de Deus causar mudança nas vossas mentes. Ninguém que diz que se arrependeu permanece o mesmo homem, permanece a mesma mulher, porque ele é impactado pelo Espírito Santo de Deus. Diga aleluia. Mas, queridos e amados irmãos, nós temos um outro caso, e a Bíblia vai mostrar para a gente um outro discípulo que andou com Jesus, que viu Jesus operando os milagres, que pregou a palavra,
mas a Bíblia vai dizer que esse também traiu Jesus, Judas. Agora você vai comigo para o versículo 27, e a Bíblia vai descrever para a gente, queridos e amados irmãos, sobre aquilo que aconteceu com Jesus. A Bíblia vai dizer que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, e no texto que nós estamos aqui agora, a Bíblia vai descrever o que foi que aconteceu com Judas. Veja bem, a partir do versículo 1 do capítulo 27, diz assim: chegada a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo tomaram a decisão de matar a Jesus. Manietaram-o, levaram-no, entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe o quê? Arrependido, o quê? As 30 moedas. Olha só o que acontece. Vamos lá. Versículo 4. Dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que isso nos importa? Isso é contigo. Então ele, atirando as moedas no templo, então ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi fazer o quê? Foi se enforcar. Por que Judas pecou também, traiu Jesus, e a Bíblia diz que Judas disse: eu errei, eu traí sangue inocente, eu fiz errado. Mas o que ele faz agora? A Bíblia diz que ele foi fazer o quê? Se enforcar. Por que, igreja, ele foi se enforcar? Porque na realidade o sentimento que ele teve aqui foi a tristeza segundo o mundo. Foi o que nós chamamos de remorso. Remorso parece muito com arrependimento, mas não causa mudança. O que causa mudança é o sentimento que é arrependimento. O arrependimento que vem segundo Deus, o arrependimento que vem segundo o Espírito Santo. Quando nós arrependemos de verdade, irmão, a gente quer mudar. Quando nós arrependemos de verdade, a gente quer confessar, a gente quer falar, a gente quer dizer assim: eu errei, eu quero conserto, eu quero mudança. Mas quando nós não arrependemos de verdade, irmão, a gente quer botar as coisas debaixo do tapete. A gente quer fazer vista grossa, quer tapar o sol com a peneira. Mas Deus, Ele quer que a gente se arrependa de verdade, porque o arrependimento gera vida. O arrependimento de verdade vai gerar na nossa vida salvação. E se nós não nos arrependermos, nós seremos condenados, igreja. Judas andou com Jesus, pregou o evangelho, estava com Jesus, traiu Jesus, mas ao invés dele confessar o pecado dele, em vez dele falar: olha, eu errei, eu não quero mais isso na minha vida, eu vou pedir perdão a Jesus, que eu sei que Ele vai ressuscitar, eu vou pedir perdão a Deus, o que ele fez? Foi se enforcar. Tristeza segundo o mundo não gera mudança de vida, mas tristeza segundo Deus causa mudança de vida. Diga aleluia. A Bíblia fala sobre Davi, e a Bíblia fala também sobre Saul. Se a gente for olhar humanamente falando, Davi pecou muito mais do que Saul. Mas Deus diz que Davi era um homem segundo o coração dele. Por quê? Porque Davi era um homem quebrantado, era um homem que se arrependia, que declarava: eu me arrependi, eu estou errado, confessava. Mas Saul não. Ô Saul, me diga uma coisa: Deus não te deu uma ordem para você destruir todos os amalequitas e não trazer nada? Por que eu estou ouvindo esse barulho de ovelha? Por que eu estou ouvindo esse barulho de bezerro? Ah não, é porque os soldados decidiram trazer o melhor de lá para o templo, para Deus. Querido, não é a nossa boa intenção que agrada o coração de Deus, mas é a nossa obediência à palavra. É nós obedecermos ao Senhor Deus. O Senhor Deus diz: tem tanto prazer o Senhor em holocaustos, em sacrifícios, como que se obedece a palavra, porque o obedecer é melhor do que o que, igreja? A Bíblia diz assim, olha só:
Versículo 22 do capítulo 15. Porém Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a sua palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação, que é o orgulho, é como a iniquidade de idolatria. Tem pessoas que o coração está cheio de orgulho, sabe que está errado, mas não se arrepende, sabe que está errado, mas não conserta, sabe que está errado, mas não quer mudança. Deus quer e ama corações humildes, quebrantados. Davi era um homem quebrantado, Davi era um homem que se arrependia. Deus quer isso. Pedro, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Pedro, ele deve ter refletido. Naquele momento que o galo cantou, irmão, ele sentiu um impacto na sua vida. Na hora que o galo cantou, a Bíblia diz que ele lembrou das palavras de Jesus. E ele falou: mas eu errei. Ele falou: eu disse que eu não ia trair, e eu praguejei contra Jesus, eu neguei ele. Eu na cara dura neguei Jesus, não pode, Senhor. E Jesus estava olhando tudo isso. Mas Judas não. Judas falou: eu errei, traí sangue inocente, traí Jesus, e correu e foi se enforcar. Está entendendo a diferença, irmãos? Os dois erraram, os dois cometeram erros parecidos, mas um teve a graça e outro rejeitou a graça. A minha pergunta para você é: que tipo de sentimento você está tendo, irmãos? O sentimento que você está tendo é qual? É o sentimento de arrependimento? A tristeza que você sente é o remorso? Eu fiz isso, não deveria ter feito. Jesus não quer isso. Jesus quer mudança, Jesus quer arrependimento, Jesus quer vida transformada. Jesus quer que a pessoa fale: não, Deus, Deus, eu não quero isso. Se a pessoa tem uma fraqueza na vida, se ele tem uma fraqueza em alguma área, ele precisa dizer para Deus: Deus, me dê força, porque meu Pai, eu não suporto isso. Meu Deus, eu sou fraco aqui. Meu Deus, eu tenho fraqueza nessa área, me fortaleça, Jesus. E Ele vai te dar força. A Bíblia diz que a gente tem que fugir da aparência do mal. Se alguém era uma pessoa que tinha problema com alcoolismo, jamais deve trabalhar ou estar em um ambiente que tem bebida, para que ele não entre naquele negócio. Vocês estão entendendo? Se alguém tinha um problema em tal área, ele tem que fugir daquilo. A Bíblia diz: fuja da aparência do mal, cai fora. E nós temos que lutar na nossa vida, querido amado irmão, para manter a nossa vida em obediência à palavra. É uma luta. Todos os dias o diabo está querendo tirar você da presença de Deus. O inimigo vai usar estratégias, o inimigo vai usar meio, principalmente se ele souber que você é alguém que Deus tem um propósito, tem um plano. Ele vai fazer de tudo para lhe tirar. Ele quer tirar você da sintonia com Deus. Ele quer que você desça do seu padrão. Você tem que lutar para manter ali um padrão com Deus. Não é fácil. O inimigo vai enviar amigos, o inimigo vai enviar amigas, o inimigo vai enviar pessoas para tentar persuadir você a se afastar do Senhor. O inimigo vai trazer propostas, bandejas bonitas. Escuta, mas você tem que estar ligado. Jesus falou para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Jesus não estava falando assim: eu quero que você faça. Jesus estava dizendo para ele: Pedro, fica atento, meu filho, acorda. Jesus estava dizendo: Pedro, eu lhe conheço. Vocês estão entendendo isso, amados? É muito importante a gente estar vigiando. O homem de Deus, a mulher de Deus não pode perder que a gente está cercado por um tamanho nuvem de testemunha. Tem demônio te observando, tem anjo te guardando. As pessoas lá fora, irmãos, eles ficam torcendo para você e eu cometer algum erro,
para eles apontarem. Eles não vão te aplaudir pelos seus acertos, mas vai lhe criticar pelos seus erros. Eles não vão chegar e bater palma assim: ô irmão, você está acertando, você está orando, você está indo para a igreja. Não, eles vão lhe criticar porque você está vindo para a igreja. A pessoa pode ir para todas as festas, para todos os bailes. Ninguém fala que você é um otário, um mané ou um bobão. Mas quando você começa a ir para a igreja, ele começa a lhe criticar. O mundo não está ao seu favor. Diga comigo: o mundo não está ao meu favor, está contra você. Nós que servimos a Jesus, você está caminhando na contramão da avenida do mundo. O mundo está contra. O mundo vai lhe chacotar, o mundo vai lhe debochar, o mundo vai falar de você, o mundo vai lhe zombar. Mas quem tem compromisso com Deus e com a palavra, sabe o que quer e permanece firme, inabalável para a glória do Senhor Jesus. Diga aleluia. Pastor Marcos, mas eu errei, pastor. Eu cometi um erro, pastor. Pastor, eu tenho tal problema, tal dificuldade. Abra comigo a Bíblia, por favor, em 1 Pedro. Eu quero que você leia comigo esse texto, para você entender algo que está escrito aqui. Não há sobre a terra nenhum justo. Não há sobre a terra nenhum perfeito. Diga comigo assim: não há nenhum perfeito sobre a terra. Amém, amados? Você crê nisso? Diga amém. Mas a Bíblia diz assim, queridos, 1 João, antes de Apocalipse, eu quero que você leia comigo a partir do versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Não é o Evangelho de João, é a Epístola de João, 1 João. Está antes de Apocalipse. Capítulo 1, no versículo 6 em diante. Diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se eu digo que eu tenho comunhão com Deus e eu ando nas trevas, eu estou o quê? Mentindo. E não tenho a verdade em mim. A Bíblia diz assim. Agora olha o que a Bíblia continua dizendo. Mas se andarmos aonde? Na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o quê? E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não importa o que você fez no passado. Ah, pastor, eu dei um tapa na cara de alguém. Se você confessar o seu pecado, Jesus lhe perdoa. Ah, pastor, mas eu menti. Ah, pastor, mas eu roubei. Ah, pastor, mas eu tinha um vício tal. Quando nós confessamos os pecados, Deus nos purifica de todo pecado. Quem está entendendo, diga aleluia. Você está livre. Diga: eu fico livre. O sangue de Jesus, diga: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Ah, pastor, mas fulano de tal, ele errava, mas se pediu perdão a Deus, está com ficha limpa. Diga aleluia. O inimigo não pode acusar, o inimigo não pode te culpar. Mas se nós não confessarmos, aí é diferente. Está entendendo agora? A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. E Judas correu e foi se suicidar. Judas poderia, como ele teve consciência, eu errei, ele deveria fazer o quê? Procurar o Senhor Jesus. Ele deveria se ajoelhar, ele deveria clamar e falar: Senhor, eu errei. Meu Deus, eu tenho certeza absoluta que Jesus, quando na ressurreição de Jesus, ele iria lá até Judas, iria abençoar ele, iria perdoar. Quem entendeu, diga aleluia. Querida igreja, observa mais o que a Bíblia está dizendo. Diz assim, versículo 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos nós mesmo, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se a gente disser
eu não tenho pecado nenhum, a gente está mentindo, porque a gente peca todo dia. Você vai pegar o ônibus, você está batendo a mão, o motorista passa direto, você fica chateado, é ou não é? Não é? Você fica querendo jogar uma pedra em cima daquele motorista, é ou não é? Alguém pisa no seu pé, você já está cuspindo fogo pela venta, não é assim? A gente acaba pecando. Mas se nós confessarmos, diga assim: se eu confesso o meu pecado, o meu Senhor Jesus me perdoa e me purifica de toda iniquidade. Você está zerado, diga aleluia. Você crê nisso? Diga amém, Jesus. Mas a gente não pode ficar guardando escondido. A gente tem que confessar. Aprenda a manter o seu coração limpo. Aprenda a manter o seu coração livre. A deixar você na presença do Espírito Santo de Deus. Porque Deus, querido, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer que a gente anda livre na presença do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, meu irmão. Feche os seus olhos, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. E eu quero nesse momento que você se coloca na presença do Senhor em oração, clamando a Ele neste momento. Eu não sei o que aconteceu com a sua vida, não sei o que você tem feito, não sei como é que está você, mas eu sei que Deus, Ele é Deus perdoador. A Bíblia diz: se nós confessarmos e deixarmos, a Bíblia diz que nós alcançaremos misericórdia. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então clame ao Senhor, fale com Ele nesse momento, em nome de Jesus. Diga: Senhor meu Deus, eu quero ter vida transformada. Diga: Senhor Jesus, eu quero ter mudança na minha vida. Nós temos que todos os dias lutar para sermos um crente mais santo na presença do Senhor. Nós temos que lutar para estar mais na presença do Altíssimo. Nós temos que lutar para buscar a presença de Deus. Nós temos que lutar para poder estar na presença do Senhor, porque é uma luta diária, não é um momento só, é a todo momento. Então vai clamando, vai orando, vai pedindo ao Espírito Santo de Deus para te abençoar, vai pedindo ao Espírito Santo, querido, para te revelar na sua vida o que é que precisa ser mudado, o que é que precisa ser transformado, aonde está a falha, aonde está que você precisa do processo da ação sobrenatural de Deus na sua vida. Aonde é na sua vida, aonde é em você que precisa de um toque especial de Jesus. Qual é a área da sua vida? Aonde? Qual é o local? É em que área da sua vida que o inimigo está tendo força? Começa a falar com Jesus: Jesus, eu preciso de mudança. Fala: Senhor, eu preciso de transformação. Fala: Senhor, eu preciso que o Senhor entre em providência. Diga: Senhor Jesus, eu preciso que o Senhor quebranta, transforma, renova o meu ser. Tira de mim, meu Pai, aquilo que não te agrada. Ore ao Senhor neste momento. Eu tenho certeza, querido, que Ele vai fazer essa obra. Eu tenho certeza que Ele vai transformar. Eu tenho certeza que Ele vai te quebrar. Peça perdão ao Senhor, confesse o seu pecado. Se tiver que conversar com alguém que você errou com ele, peça perdão, mas conserta. Abra o seu coração para Deus, arrependa, não guarda no coração mágoa, não traga no seu coração um sentimento de ódio. Ódio alimenta demônios, mágoa alimenta demônios, pecado alimenta demônios. Anda livre na presença do Senhor, não deixa nada te prender. Quando errar, reconheça o erro e fala: Deus, eu me arrependo, eu quero conserto de vida. A Bíblia diz: aquele que é santo se santifique mais ainda, aleluia. Aquele que é sujo, suje mais ainda. Todo ser humano erra, mas tem o conserto, tem a mudança, basta ele querer. Ele tem acesso ao Santo dos Santos, e a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda iniquidade. Ele deu a vida dele na cruz do Calvário para a gente ser livre, irmãos. O diabo não tem mais domínio sobre você, o inimigo não pode mais dominar você, mas você pertence a Jesus de Nazaré. Deus te ama, Deus quer você bem na presença dele, aleluia. Diga comigo: Senhor meu Deus, eu ouvi a tua palavra, Senhor. Diga: e eu me arrependo
dos meus pecados. Diga: Senhor meu Deus, eu quero confessar diante do Senhor os meus erros, os meus pecados. Diga: eu quero, meu Deus, um novo conserto. Diga: eu quero, meu Deus, um renovo na minha caminhada. Diga: eu quero andar na tua presença. Diga: eu quero ser uma nova criatura, transformado e transformada pelo teu Espírito Santo. Diga: passa o teu sangue precioso, Jesus, e perdoa e me purifica com o teu sangue. Diga: porque a partir de hoje, Jesus, eu não aceito mais o inimigo dominando nenhuma área da minha vida. Diga: em nome de Jesus, amém. E aplauda Jesus, que é digno de toda honra e de toda glória. Amém, queridos. Graças a Deus. Deus é santo, poderoso.